estamos aqui para mais um Reconversa, eu e o valente Valfrido Vard. Estamos rindo porque eu fui fazer uma primeira introdução e aí eu falei, e o Valente, a hora de falar o nome do Valfrido, não é que eu tenha esquecido. Aí ele falou, não, é que eu não combino com o Valente. Mas é um homem, um coração valente. Estamos aqui para mais um Reconversa. Hoje vamos entrevistar o deputado Antônio Brito, que está aqui, ó, já pode focar o homem, né? E você que gosta do nosso trabalho, que acompanha, já, portanto, já se inscreveu, né? Já deu like e tal. Você que ainda não o fez, faça agora. Porque assim como é que dizem os youtubers, você ajuda a manter o nosso programa. Nós manteremos, mesmo que você não faça isso. Mas se você fizer, é bacana. Então você se inscreve, dá like, tá bom? Porque você vai ter a chance de assistir a entrevista. Entrevista não, bate-papo, como esse que nós teremos aqui, com o deputado Antônio Brito. A Bahia o conhece bem. O Brasil talvez nem tanto, mas vai começar a conhecer cada vez mais. E é por isso que ele está aqui. A gente não entrevista gente que não tem importância, não. A gente só entrevista gente com importância. O cara é bom demais. Ele está no terceiro mandato, um deputado negro num país em que o racismo está presente, né? É visível, é perceptível, nas ruas, nos restaurantes. Ele conseguiu já atravessar esse umbral, mas há muita coisa por se fazer, em benefício, inclusive, da saúde, que é a área em que ele atua preferencialmente, e dizem até que ele pode vir a ser presidente da Câmara. Será mesmo? Olá, deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, meu caro, queria saudar vocês, meu Valfrido, Reinaldo, muito obrigado mesmo, viu? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse papo tão bom e agradável. Você vê que já começa com Bahia. Já começa com a Bahia. É a história, né? Você vê que hoje a química foi tanto que a gente já começou sorrindo. Já começou, não, já até até uma brisa, né? Vocês estão sentindo? Já até cantei. Como é que diz o negócio? Baiano não nasce, estreia. É isso, né? Vocês já estrearam, hoje a gente fez sorriso. Antônio Brito, que é líder do PSD. Bancada do PSD na Câmara. Deputado, a gente sempre faz a primeira questão aqui é a seguinte: faça um Wikipedia da sua vida, rápido. Quem é o senhor? E aí, nesse quem é o senhor, só tem que falar um pouco do seu pai também, que muita gente não sabe. Não pode deixar. Que muita gente não sabe. Então. Prefeito de Salvador, prefeito negro de Salvador, quando não havia eleição direta ainda, olha só. Veja só, né? E ali era negro mesmo. É isso aí. Não era sedizente. Não, então, eu sou baiano, né, com muito orgulho. Eu sou filho de 2 professores universitários. Minha mãe é professora até hoje, dá aula na Universidade Católica. Direito Civil, De quê? Direito Civil. Direito Civil. Meu pai dá aula até hoje. Ela, você vai notar que eu não disse a idade, que senão ela me pega. Isso. Mas ele, 85 anos, dá aula, jurisdição constitucional na Universidade Federal da Bahia. Foi secretário em 3 governos. Você não disse o nome do seu pai. Edivaldo Brito. Edivaldo Brito. Foi secretário de Negócios Jurídicos de São Paulo, foi prefeito de Salvador, vice-prefeito de Salvador e hoje vereador aos 85 anos. Eu sou casado com Leila, tenho 2 filhos, Antônio Ali e Laila, ela assistente social, e comecei na vida social, quer dizer, eu fui, cuidava de Santa Casa, sou administrador, fiz direito, mas não concluí administração e a área financeira, e aí cuidei de gestão hospitalar. Então, Santas Casas foi uma pauta forte nossa. Então, presidi a Federação das Santas Casas da Bahia, uma entidade de classe que congrega 60 hospitais na Bahia, pois aí são 19 federações no Brasil inteiro. Eu aí presidi a Nacional, com a confederação que congrega 1.800 hospitais no Brasil, entre Santas Casas e hospitais no Brasil inteiro. Depois presidi a Mundial, com a sede em Lisboa, que congrega 4.000 Santas Casas do mundo inteiro. Também presidi o Conselho Municipal de Assistência Social de Salvador, o Conselho Nacional de Assistência Social, tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula. Fui secretário de Assistência Social e aí virei deputado federal. Me tornei deputado para exatamente cuidar desse setor. A PAI, Santa Casa, hospitais. Era um foco muito mais, não na parte de voluntariado, mas a parte de gestão. Então, a linha de gestão. E daí, como deputado, eu presidi a Comissão de Seguridade Social e Família por 3 vezes. É uma comissão densa, que cuida da saúde, assistência e previdência social, e me tornei líder do partido PSD, que eu tinha orgulho de agradecer a toda a bancada, são 43 deputados federais, e a meu amigo, querido líder e grande amigo Gilberto Kassab, que é uma figura impressionante e que me permitiu
Mas, normalmente a liderança é por 1 ano. E a bancada já me deu a oportunidade de ser 3 vezes líder. No 4º mandato de deputado federal, eu tenho atuado fortemente na Câmara. Então, essa é a minha... Sinal de que tem funcionado. E eu tenho me esforçado, viu? Nos 2 primeiros mandatos, só para que o nosso público acompanhe, o senhor foi deputado nos 2 primeiros pelo PTB. PTB, logo na sequência foi para o PSD. Meu pai praticamente fundou o PTB em Salvador. Ele foi candidato em Salvador pelo PTB em 85, na época contra a Mário Kertz, e acabou ele seguindo no PTB, eu segui no PTB, me candidatei, me elegi deputado federal, e depois aí passei logo que Kassab avançou com o PSD, eu já conhecia Kassab há muito tempo, eu era amigo do pai dele, Dr. Pedro Kassab, que era da área também da saúde, da área filantrópica, e ele era amigo do meu pai, que foi colega como secretário, e aí eu mudei para o PSD e estou muito feliz. Nós queremos falar muito de Santa Casa e composição da Câmara e esse momento que o Brasil está vivendo, nós vamos falar de tudo isso. O senhor é um pensador para todas essas coisas. Mas eu vou colocar aqui uma questão, porque isso está circulando por aí. Né? É saia justa. Pode, né? Pode, claro. Então pode. Pode deixar que eu boto ela mais longe na faixa. Mas dá uma esticada. Baiano com saia justa você sai bem. Não tem problema. Numa observação absolutamente despropositada, o Jean Willis atacou o governador do Rio Grande do Sul, dizendo que ele era um gay homofóbico, porque parece que o Jean Willis entende que um gay tem de ser necessariamente de esquerda, ou tem de ter as pautas da esquerda. E me parece que o Eduardo Leite deu uma resposta adequada, dizendo, olha, né, o pluralismo político também vale para os gays. Claro. Não é? A Bahia, eu lembro do Gil falando o seguinte, o Gilberto Gil, negro, o pai dele é médico, né? Ele estudou administração, aliás. Sim. Né? Ele disse, não, o racismo na Bahia, porque a Bahia não é o resto do Brasil no que diz respeito à composição racial. A Bahia tem uma maioria negra, efetivamente. Verdade. Você encontrar negros em posições de destaque não é uma exceção na Bahia. Não, não é. Está aí, está em todo canto. Seu pai foi prefeito de Salvador, indicado pelo governador Roberto Santos. Exatamente. Numa composição, digamos, conservadora, botando no registro Exatamente. Da política. Né? Aí eu pergunto, fale essa ideia assim de o negro tem de ser de esquerda, só pode se candidatar por partido de esquerda, só pode fazer carreira se for em partido de esquerda. O senhor não fez carreira, o senhor tem uma atuação na área social, mas explica assim, a Bahia não é exatamente o que se percebe em outros lugares do Brasil, ou no sul do Brasil. Olha, na Bahia, negro pode ser conservador. Então, Reinaldo, essa pergunta é interessante. É interessante até para a gente fazer a própria composição da minha trajetória. Eu lhe confesso que até mais ou menos os 21 anos eu não tinha muita noção de qual era, da Bahia, essa história da se era negro ou se era branco. Só um parênteses, o Gil falou assim, eu não sabia que eu era negro. Ele fala isso. Eu não sabia que era negro, porque um monte de gente era e as pessoas eram negras e era normal. Não há essa sensação. Depois, minha avó era uma lavadeira de roupa e facilitava a minha vida, porque eu passava os finais de semana, eu até encontrei aqui no estúdio uma moça de Conceição da Almeida, que é colado a Buritiba. Eu passava muito tempo com ela, mas ela não lavava mais roupa. Então eu não tinha noção muito qual era a diferença. Eu estudava em colégios de algum porte de Salvador, meu pai já era prefeito, e eu não tinha muita essa noção. Então, passou esse período, eu comecei a sentir isso depois, porque o debate também começou a eclodir com mais força. Então, talvez na formação, isso que você falou muito bem, na formação conceitual de alguns que vieram da Bahia, não havia essa necessidade de você se posicionar, depender se você era negro ou não era. Meu pai foi prefeito negro, mas ele era procurador da universidade, ele trabalhava com Orlando Gomes, ele estudava com Edgar Santos, então... Consta que seu pai não foi indicado pelo Lula para o Supremo por causa da idade, que já estava no limite da idade. Olha, esse programa é bom, porque já E é verdade. Ele ficou muito triste até, ele tinha 65, que seria a vaga do Imal Galvão, e era um baiano. Você vê que a Bahia não tem hoje membros no Supremo Tribunal Federal. E o Fernando Henrique, à época, indicou ela em inglês, e o Lula indicaria um negro, e indicou o Joaquim.
Isso. Então, mas ele acabou indicando o Aires Brito porque meu pai tinha 65 e 2 meses. Então, essa história foi guardada. Só para que você saiba, a indicação para o ministro Supremo tem um limite de idade para indicar, entrada. que é 65 a idade de entrada. De idade de entrada. Então, de fato, o que você falou é verdade. Nós, baianos, nós temos essa possibilidade de viver entre nós sem essa necessidade imediata de discutir o racismo da forma com que a gente aprendeu. Mas me permita um contraponto, até Claro. porque eu pessoalmente estou muito envolvido no apoio e no entendimento das questões raciais na Bahia. Ou seja, nós temos alguns dos principais grupos de produção de reflexão e de ações antirracistas que advêm da Bahia. Justamente por conta dessa maioria negra que começa a formar uma consciência... Começa não. Solidifica a formação de uma consciência antirracista e a fazer uma legítima pressão nas instituições do país. A partir da Bahia, exportando ética e moralidade a partir da Bahia. Mas olha que é o ponto que o Reinaldo colocou. Ele colocou o seguinte, se na Bahia, ou necessariamente dentro da avaliação do que foi feito com o Jean e com o Eduardo, se determinadas situações levam na possibilidade da representatividade da democracia, você escolher A ou B posição ideológica. Isso. Estou demonstrando que na Bahia, não é que eu disse que não existe, o racismo existe. Não, nem eu neguei que existe. Não. Né? Existe preconceito racial. Meu pai sofreu muito, mas muito. E muito arraigado, muito forte até. Ele conta cada causos e coisas da Bahia que às vezes você fica imaginando. Mas é que, dado essa possibilidade que o Gil colocou e que nós estamos colocando, você pode avançar meio que moldurado. É óbvio que o João Jorge tem feito um trabalho muito importante. No caso do Olodum, o Iliaie tem uma posição de base. Meu pai foi o único prefeito negro da história de Salvador, a capital mais negra. Seu pai tem a pele bem mais escura do que a sua. Sua mãe é branca? Ela é mulata. 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 E você imagine que, dentro dessa trajetória, isso é um fator importante. Né? Você imaginar que um homem, dentro de uma cidade negra, não existem outros talentos que possam ser gestor. E veja, quando a gente coloca isso, não é que ser negro ou branco para ser prefeito, você tem que ser competente. Claro. E a competência vem da maioria que vai. Então, tem muitos negros competentes que não tiveram a oportunidade que ele teve de chegar naquele ponto, naquela hora. Então, é isso que o Reinaldo coloca, e é o que me chamou a atenção. Então, na verdade, eu estou no partido de centro. E esse partido de centro dialoga com as políticas de esquerda, que eu gosto muito de dialogar, exatamente que a assistência social e a saúde pautam políticas de esquerda. Conselhos, a base representativa, o SUS, o SUAS. E, ao mesmo tempo, políticas de direita. Então, você consegue dialogar. Isso é que dá a possibilidade no Estado como a Bahia. Em outros, necessariamente, talvez você seja empurrado para um debate, mas eu acho que foi essa... O antirracismo é um elemento civilizatório que não pertence nem à esquerda nem à direita. Exato. Mas em alguns estados, em alguns locais, por exemplo, eu quando estava na faculdade, meu sonho era fazer Direito e Administração, concluir e estudar em MIT. Então, eu fui aos Estados Unidos. E cheguei lá, a discussão era muito daquela de se eu era negro, se eu era branco, se eu era... E foi o primeiro choque, com 21 anos. Por isso que eu ia dizer, onde foi o primeiro choque? Lá. Eu cheguei em Boston... Em que o senhor se obrigou a ter uma identidade. E eu não sabia. Quando eu desci no aeroporto de Nova York, era até uma baiana que me recebeu, Silvana, e ela me disse, vai ficar de Silvana, você, meu pai preocupado, hoje, de 21 anos, vai pelo mundo. E ela disse, olha, aqui você vai ser considerado negro, você vai hispano. E aquilo foi para mim uma coisa realmente diferente, porque eu disse, puxa, E aí, quando eu cheguei em Boston, a discussão era essa. Daí eu voltei ao Brasil e disse, olha, Foi onde eu larguei essa trajetória do direito e da administração e me vocacionei para a parte social. Porque eu queria um projeto ligado ao direito tributário. Mas eu abandonei isso e acabei indo cuidar de hospital. Foi quase que uma reação àquele momento. Então, eu entendi bem o que você falou nessa linha. O meu choque foi mais forte, não foi nem pelo meio, foi assim, ó. Cheguei lá e se era isso ou se era aquilo. É muito claro os Estados Unidos. Sim. E hoje, na Câmara, interessante que, apesar de não ter sido ascendido para a política por uma bandeira fortemente, que é a bandeira racial que hoje eu defendo forte, eu acabei me juntando com a Benedita e fizemos belíssimos trabalhos. Na Comissão de Seguridade, eu e a Benedita da Silva, que é uma figura que eu adoro, você não tem ideia, a gente fez sobre trabalho sobre anemia falciforme, sobre racismo institucional dentro de unidades de saúde,
Fale sobre anemia, porque tem uma questão específica que diz respeito a negro e talvez as pessoas não saibam. Então, a anemia falciforme, o traço da anemia falciforme, ela comete mais a população negra e descendente. Muitos dizem até que era uma forma de autodefesa aos negros que vieram da África e deram a forma de foice. Isso são estudos que tem dentro da própria correlação dos negros que chegaram ao Brasil. Então, e você não imagina o impacto disso no sistema de saúde. Porque, às vezes, você não detecta, você não tem diagnóstico. Nós discutimos hipertensão, nós discutimos a questão do glaucoma. Então, a gente pegou uma vertente racial pela área da saúde. Teve um debate, Reinaldo e Valfrido, tão interessante, que era sobre o chamado racismo institucional, que a Comissão de Seguridade não tinha debatido até aquele momento. Eu não me lembro quem era a ministra da Igualdade Racial à época. E você ter uma ideia, falava, inclusive, do racismo institucional nas consultas com as mulheres negras. Então, era algo que a gente levou para a baila da Comissão de Seguridade. E você imagine que isso, eu não estava vocacionado apenas a discutir a questão do negro, do ponto de vista de ascensão ou do racismo, mas eram coisas que perpassavam esse debate que a gente teve. Então, é muito nessa linha do que eu e a Benedita produzimos, vários trabalhos. E, recentemente, com o Silvio Almeida, que é uma figura impressionante, juntamente com o ministro Benedito, ambos ministros hoje, nós tratamos da injúria racial coletiva. E foram temas, também eu, junto à Benedita, junto com os movimentos negros, e eu quero chamar a atenção uma coisa aqui já da pimenta baiana. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção lá? Hoje a gente, com essa lei eleitoral, discute negros e pardos, ou pretos e pardos. Eu não estou entrando na correlação de nome, até por causa dessa... Mas quando eu cheguei lá, eu tomei um choque, porque eu me autodeclarei preto. Talvez por esse período, quando eu tinha 21 anos, eu já perguntava, você é preto? Preto. Porque na Bahia eu sou moreno, sou, sei lá, preto, pronto. Aí botei lá, autodeclaração preto. Passou-se o tempo, preto e pardo virou elemento importante hoje, até de discussão em campanhas eleitorais, virou um tema interessante. E na época só tinham 19, só, que se autodeclararam pretos. E eu não tenho dúvida que tinham mais do que 19 que se declaravam pretos. Então, se você for puxar hoje a ficha, eu não me lembro mais, mas com certeza essa questão da autodeclaração preto, eu acho que deve ter 20 ou 30 no máximo. Porque há para quem não acompanha, o IBGE trabalha com os termos preto e pardo. Eu acho esse nome, eu não gosto do nome pardo, né? Eu acho pardo uma coisa complicada. Até porque tem ditado popular, né? Todos os gatos são pardos, na linha assim da coisa sem meio cor indefinida. Não é? Não acho bom. Agora, do ponto de vista da luta política, se fala de negro. Negro no sentido de que o pardo também é negro, porque, afinal de contas, as pessoas acabam padecendo dos mesmos reveses sociais por não serem brancas. Né? Então, agora mesmo saiu o mapa da violência, você pega a população carcerária, você tem ali 60 e tantos %, se diz negros. Não são negros no sentido de pretos do IBGE, porque esses no Brasil são 9, 10%. É isso aí. Os pretos como seu pai, exatamente, é um preto. Exatamente. Né? 9, 10%. Mas quando você pega a discriminação vale também para os pardos e, portanto, são todos negros nesse sentido do conceito social, né? Que no Brasil a palavra não é pejorativa. E isso me chamou a atenção, porque é óbvio que hoje virou uma coisa, como o Valfrido falou, mesmo que isso avançasse, todos os baianos, ricos ou pobres, ou não, iam ver o Olodum. Então é fantástico ver o Olodum. A saída do Olodum, ao qual eu vou todo ano, com meu pai coordenou o carnaval quando era vice-prefeito recente, agora foi eleito vice-prefeito, 2008, governo João Henrique. E João Henrique delegava ele. Então, a gente sempre se aproximou bastante de João Jorge, aproximou bastante de vovô. Era uma coisa muito legal. Então, não tem muito essa diferenciação. Então, eu acho que essa almofada social que a Bahia tem nos ajuda muito a meio que avançar nas nossas pautas, independente de uma pauta que nos exclua necessariamente na questão da democracia representativa. Né? Teu histórico de vida, você... é um baiano que nasce numa casa de político baiano, um político rompedor, ou seja, um homem negro que foi um político de destaque no seu estado, num período, como disse o Reinaldo, em que não funcionavam as regras do Estado Democrático de Direito. Depois ele foi eleito segundo essas regras, mas, ou seja, você tem uma formação política doméstica. Isso te diferencia demais.
E nesse momento você é uma figura importante no parlamento, um parlamento que se encontra junto com outros poderes da República num contexto de balbúrdia, de indefinição, de limites e de fronteiras entre poderes da República. Eu acho que hoje nós precisamos ter a leveza para tocar as instituições democráticas. Eu acho que a eleição do presidente Lula ela foi muito importante para o país e mais importante ainda nesse momento. Primeiro, um homem com mais de 75 anos. E veja a importância disso. Meu pai tem 86 e voltou à política aos 70. Então, ele já volta com outra visão. Eu acho que o Lula voltou com uma visão já de um homem realizado, sofreu coisas injustas, declaradamente, posteriormente, mas um homem realizado que está pronto para fazer a pacificação que o Brasil precisava. E eu acho que é isso que nós estamos precisando entre as instituições democráticas, pacificar. É um pouco que a gente conversou sobre os algodões entre cristais. Então, você precisa ter o algodão cristal é tão tênue, tão sutil, que demonstra o que deve ser a relação entre os poderes. Uhum. Ela é tão tênue e sutil que você precisa ter muito cuidado, que diz essa algodão de cristal, é o cuidado para que não se quebre o cristal. Quando se quebra, não se repara. Então, eu acho que os líderes hoje, dentro do judiciário, do executivo e do legislativo, tem que ter equilíbrio, sensatez, moderação e pacificação como sua meta. Eu acho que isso que o Lula foi. Ao chamar o governador Geraldo Alckmin para ser seu vice, é o primeiro recado que ele deu. Segundo, eu tenho estado com o Lula sempre. Estive agora, recentemente, nas comemorações de 150 anos de Santos Dumont. Ele acabava de voltar de Bruxelas, tratando da questão da União Europeia e Mercosul e falando com a Úrsula sobre os temas todos, demonstrando a liderança que tem que ter na América do Sul, América Latina, que eu acho que isso ele tem demonstrado. Uma senhora organização mundial que ele demonstra, 10 viagens até essa de Bruxelas, recompondo a relação mundial. Eu presido o Grupo Parlamentar Brasil-Portugal, eu vou sempre a Portugal, eu presidi a Confederação Mundial em Lisboa. A sensação do que se tinha do Brasil é que nós perdemos essa leveza, essa naturalidade de se relacionar com o mundo, de poder discutir as coisas, mas com a alegria do povo brasileiro. Seja no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Amazonas, nós temos um povo que fala uma língua só e que consegue se relacionar sem muita posição de esporte. Então, eu acho que este momento pressupõe que os três poderes já comecem assim. Vamos desarmar os espíritos, vamos começar a dialogar, vamos abrir esse canal de equilíbrio, porque o resto a gente vai atrás. Então, eu acho que esse momento do Brasil é isto. O senhor vê esse espírito dentro do Congresso Nacional? Eu vejo começar. Até pela própria posição do presidente. Você veja, ele assume... Presidente Lula. Ou Lula. presidente Arthur? Presidente Lula. Eu acho que isso acaba contaminando. Porque o presidente Lula elegeu. Ato contínuo, nós fomos chamados, o PSD, o presidente Kassab me chamou, a partir da Gleisi Hoffmann e do próprio presidente Lula, para compor o Conselho Político. E nós fomos. A Gleisi tem um papel, eu gosto muito dela, determinada, inteligente, eu gosto muito da Gleisi. E aí eu compus o Conselho Político, juntamente com o MDB e outros partidos que estavam lá. Ato contínuo, a gente começou a trabalhar. Então, a gente já foi sentindo ali aquele vento positivo de um outro momento, da política voltando, porque senão aquilo era muito... Então, voltou a política, a gente meio que começou a dialogar, mesmo que você não concorde comigo, como a gente aqui debateu sobre temas interessantes, que é um tema que precisa ser aprofundado na sociedade brasileira, sobre uma lógica de uma nova sociedade de oportunidade com o racismo, mas você diverge dentro das quatro linhas. Claro. Dentro das 4 linhas. Então, eu acho que isso voltou, foi muito positivo. Então, a partir dessa volta, meio que o Lula deu outro recado. Ele não interferiu na eleição dos 2 presidentes. Você imagina, foi o primeiro recado. Quer dizer, o Rodrigo Pacheco está lá, o Arthur Lira está cá, eu estou entendendo que vida que segue. O Arthur compôs um bloco enorme, se elegeu 464 votos, a maior votação da história dos presidentes da Câmara. O Rodrigo teve uma eleição mais assim, apertada, mas de qualquer maneira também pôde exercer. Então, meio que ele deu um recado seguinte: eu sou o presidente, aí o parlamento, nós vamos discutir e tocar. Então, eu acho que esse momento ele está voltando. Eu acho que o recado no sistema presidencialista está vindo muito bem com a posição do presidente da República. Então, esse é o que eu estou sentindo. Pautas, tanto impõe nas pautas, né? Pautas importantíssimas. O resgate aos programas sociais. Você trazer de volta o PA, até do meu amigo Boulos, que foi o relator. Trazer de volta a medida provisória 1162, Minha Casa Minha Vida. A 1164 do Bolsa Família. Tudo foi no mesmo sério. 1162, Minha Casa Minha Vida. 1164, Bolsa Família. 1165, mais médico. E 1166, PA. Ele botou quase com uma série de medidas provisórias, numa série, e resgatou os programas sociais.
Mas ele resgatou os programas sociais que já existiam, sim, mas acabaram. Então, quer dizer, praticamente acabaram por falta de orçamento. Então, ele resgatou esse programa social. E agora começa a sinalizar com a pauta econômica, o que muitos diziam até que não era. E, além da pauta econômica, já sinaliza para o segundo semestre, para a Câmara, a pauta da transição energética, transição ecológica, que é um tema que o Haddad pautou muito bem. E que foi surpreendente, né? Porque o resgate dos programas sociais, eu não tinha dúvida de que passaria com tranquilidade, porque deputado e senador também não dá tiro no pé, né? O cara fala assim, não, esse aí é aquele que não gosta do Bolsa Família. Não gosta de pobre. Não gosta de pobre. Vai ter um ou outro... Eles vão ficar bravos, mas eu gosto de deixar algumas pessoas bravas. Vai ter um outro do Novo que vai dizer assim, não é bem isso. É meritocracia. Se você tem mérito, come. Se você não tem mérito, morra de fome. Love para o Novo, mas às vezes vocês parecem isso, né? Então, isso passa. Agora, eu confesso, eu achei que a reforma tributária não fosse andar. Tudo bem, ela ainda está ali, está em curso. Mas eu achei que não fosse. Também achei que não fosse. Achei que não fosse. Passar na Câmara. Eu era cético. Passou, está com alguns problemas, precisa ver. Né? O arcabouço fiscal, a própria imprensa fez um escarcéu com o arcabouço fiscal, porque viu no arcabouço fiscal coisas ruins que, de fato, ele não tem. E aí a Câmara tem um baita mérito nisso, em particular. E o Arthur Lira, em que pesa em todos os problemas que eu também conheço, que está em todo canto, o fato é que ele funcionou. Funcionou, ele entregou. Né? E nós temos um Congresso que votou duas coisas fundamentais com rapidez. E com rapidez em consonância com o governo federal. Né? E eu acho engraçado agora, porque outro dia eu estava lendo um artigo dizendo assim, agora está todo mundo aderindo ao Lula, a imprensa dizendo isso em tom crítico, gente na imprensa. Mas peraí, até outro dia vocês diziam que o Lula nem ia conseguir chegar ao fim do mandato. É verdade. Não era isso? É verdade. E, no entanto, chegou a Câmara, ajudou, a Câmara está trabalhando. E, Reinaldo, o que você falou é verdade, eu acho que é um mérito do presidente Arthur Lira, sim. O PSD, ele foi o primeiro partido praticamente a apoiar o Arthur na primeira eleição dele. Nós temos uma relação boa com o presidente Arthur Lira e não podemos deixar o mérito. Você conseguir aprovar o arcabouço, não obstante, a luta também do ministro Haddad, que tem que se colocar, a retaguarda do partido. Ele foi a campo, né? Ele foi. Ele foi a casa civil de si mesmo, de certa forma. Olha, você convivia com 55 vereadores, eu tive com ele na sequência, e a gente conversando, e eu acho que essa cancha de prefeito de São Paulo permitiu que ele, que foi ministro da Educação, e, portanto, hoje o ministro da Economia, da Fazenda, é o dono desse processo de alavancagem do país, ele começou a tratar com a gente. Sim. E muitos até disseram, mas ele tratou como alguém da área da relação institucional? Não. O ministro da Relação Institucional é o Padilha e faz o papel dele. Claro, muito bem. O Zé Guimarães é o líder do governo. O que acontece é que se você tem uma pauta, Reinaldo tem uma pauta que ele precisa tratar comigo. E o Valfrido é a pessoa que trata relações institucionais do Reinaldo. Mas se eu não tratar com o Reinaldo, eu posso tratar com você, mas eu vou tratar coisas que não são o X da questão. Então, na hora que você vem falar comigo, independente de eu estar tratando coisas secundárias ou principais com você, eu me sinto envolvido com a sua pauta. Então, é o que eu espero amanhã numa pauta da saúde, que a Anísia também sente com a gente. Numa pauta ambiental, que a Marina venha conversar com a gente. Numa pauta... Eu acho que é natural que os ministros eles se relacionem. Eu acho que o Haddad fez isso de maneira espetacular. Ele foi para... Ele não ficou fechado ali. Não foi a luta. Ele foi para a planície. Eu tenho que ter voto onde? Eu tenho que ter o voto desses caras, dessas caras, desses homens, dessas mulheres, e, portanto, eu vou falar com eles. Agora, nós fizemos um monte de reconversas aqui, antes desta, num tom bastante diferente. Preocupados com o fato do Congresso Nacional ter um acesso a uma porção significativa do orçamento e, ao mesmo tempo, não ter a responsabilidade correspondente a esse poder enorme. Nós conversamos aqui sobre semipresidencialismo algumas vezes, como uma alternativa de atribuir essa responsabilidade ao Congresso. Sim, que eu defendo. Sim, mas vejam como nós estamos mudando a percepção rapidamente. O que aconteceu no Congresso? Foi o presidente Lula que aprendeu a lidar com a nova realidade do Congresso, essa coisa de troca de orçamento, de porções do orçamento, menos cargo e mais orçamento, ou foi o Congresso que também se ligou que a população brasileira está de olho e percebendo que muita gente no Congresso estava, não vou usar a palavra fisiológica, mas pragmática demais e
pensando de menos no país? Eu acho que fica mais fácil quando você tratar de sistema de governo, você observar que o líder define o sistema. Se você pegar outro dia, eu estava conversando verificando o sistema de semipresidencialismo, que eu acho que é muito importante. Claro que você tem que diminuir o multipartidarismo, você não pode fazer o sistema semipresidencialista, que eu acho que chegou mais ou menos um consenso, que é uma ideia de você dividir poderes entre chefe de Estado e chefe de governo, se você não tiver líderes e não diminuir o número de partidos. Você tem que arrumar. Mas o líder, ele interfere. Quer dizer, quando você pega o semipresidencialismo francês, De Gaulle estava no jogo, Debré estava no jogo. Quer dizer, era algo que o De Gaulle desenhou ali. Ele, pós-guerra, desenhou. Quando você vai para o semi-parlamentarismo português, e você vê hoje a posição eu presido o Grupo Parlamentar Brasil e Portugal. O Marcelo Rebelo de Sousa, ele praticamente é um presidente que muda a lógica de um presidente apenas representativo ou com menos poder do que o Macron. Quer dizer, você tem uma lógica. Então, os líderes, eles dizem muito do sistema. Não é o sistema só presidencialista de coalizão, ou semipresidencialista, ou parlamentarista que muda. Um líder consegue ser o algodão de cristais. Lógico. Então, o que é que ocorre? Nesse sistema aí de presidencialismo de coalizão, que é o que nós vivemos hoje, o Lula conseguiu já no terceiro Lula 3. Ele já meio que sabe como é que funciona o parlamento no sentido das relações, e ele estabeleceu relações claras. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Lula chamou os líderes para o Palácio do Planalto. Eu não tinha ido ao Palácio do Planalto, nem ao Palácio do Alvorada, para estar discutindo com o presidente. Então, aquilo é um gesto. Você não precisa somente trabalhar na lógica de emenda ou de cargo. Às vezes é um gesto, é um afago. Entendeu? É o Reinaldo lembrar de meu pai, que eu já fico logo assim, feliz. É você falar da esposa. Quer dizer, não é necessariamente a lógica de uma coisa muito objetiva. A subjetividade do presidente chegou lá, sorrindo com a camisa do Brasil. E mesmo... Eu conheço os líderes, foram todos lá. A grande maioria. Você viram a foto depois. Sim. Mas eu vi alguns que nem eram tão simpáticos como eu era, o presidente Lula. E daqui na hora que o viram, ficaram parecendo que eu olhava e disse, poxa, realmente. E eu até não comentei, nem com muitos deles depois, mas assim, todos ficaram muito felizes. Só no fato do presidente da República e um presidente como o Lula chamar para conversar. Então, eu também acho, né, Brito, é que subestimaram o Lula. Pois eu também. Como é possível, né? Como é possível? Subestimaram o Lula, porque vieram com esse negócio. E ainda ontem eu vi isso. É porque o Lula agora ele está mais ideológico, ele está mais radical, ele está mais... uma tonteria, né? Subestimaram o Lula no seguinte sentido. Vou falar o que eu acho, né? Não sou entrevistado, mas vou falar o que eu acho. O Bolsonaro ampliou o negócio do orçamento secreto, emendas de relator e tal, mas ele ampliou um pouco assim, tá bom. Toquem isso aí e deixem que eu vou fazer pregação golpista, eu só não quero cair. Vocês não estão com dinheiro, vocês não vão me derrubar. E deixa eu fazer a coisa aqui. Né? O instrumento do orçamento ainda existe, ainda que tenha passado por mudanças e tal, mas o Lula está querendo formar essa maioria, mas tem propósito. É isso. Em 6 meses, você votou a reforma tributária na Câmara, arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal, o negócio do CARF, em 6 meses. Esse monte de programas sociais. As medidas, os programas sociais recuperados. Eu citei os Cozinha Solidária, sexta-feira. O governo teve a forma de colocar uma atrás da outra. Então, ele recompôs. Quer dizer, você podia ser medida 11,40. Não, ele foi 11,60, demonstrando que o governo disse agora programa social. Bem que uma estratégia, agora é pauta econômica. Então, e isso que o Reinaldo coloca é interessante, porque a gente em nenhum momento se sentiu... A política, sabe? O Lula puxou e ele vai, ele fala com um, daqui a pouco ele fala com outro. Então, talvez isso tenha demonstrado que no líder o sistema pode suavizar. Exato. E isso é o que se informou no presidencialismo de coalizão que nós estamos vivendo. É a forma de você talvez não ter um preconceito sobre muitas coisas e você meio que puxar os diferentes para dialogar. Isso é o que eu acho que mudou um pouco. E isso vai refletir no Congresso Nacional. Isso não tenha dúvida. Como o senhor vê agora essa negociação que está em curso com o chamado Centrão, que na verdade é uma negociação com o PP e com republicanos. É disso que se trata, uma vez que aquilo que a imprensa chama de Centrão, de algum modo, já está no governo, por intermédio de outros partidos e tal. Mas há uma aproximação que está em curso do PP e do republicanos. E, de algum modo, se diz, Lula cedeu ao mercadão da política e tal. Eu considero essa visão preconceituosa. Eu também acho. Não sei. Eu acho que você, quando a gente discute o presidencialismo de coalizão, porque eu já dei minha posição favorável à diminuição de partidos, você vê a questão de Portugal. A gente discute o semi-parlamentarismo, mas
2 partidos lá, Portugal tem 230 deputados. 120 do PS do Antônio Costa. E 77 do PSD do Marcelo Rebelo de Sousa. Então, 2 partidos dominam 200 deputados, 230. Não dá para você discutir com 23 partidos que nós temos na Câmara uma mudança de sistema. Então, vamos trabalhar esse primeiro, tentar fazer. Hoje estou, nesse momento aqui da entrevista, como líder do bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos. 142 deputados. Nós fizemos um sistema de rodízio do bloco e eu estou na liderança até 7 de agosto. Então, portanto, é muito importante, porque, de fato, eu represento tanto o líder Reginaldo, quanto o líder Hugo, quanto o líder Fábio Macedo, e os presidentes, o Marco Pereira, o Baleia, o Kassab e a Renata Abreu. Quer dizer, 4 presidentes paulistas, 4 líderes nordestinos e um bloco que está funcionando. Então, você vê que isso já demonstra um enxugamento um pouco da situação. Claro. Então, na hora que outros partidos vêm, é um bloco que se dá muitíssimo bem com Arthur Lira, e 3 partidos são na base do governo Lula. O Podemos, o MDB e o PSD. Então, a gente acaba tendo essa relação importante com os 2 lados. Quando os outros partidos vêm se chegando, é óbvio que no presidencialismo de coalizão, você bota a pauta, a agenda legislativa. Você não vai dizer que esses partidos vão ser base do governo, mas esses partidos estão dando voto, estão votando, estão participando. Então, eles vão escolher bandeiras políticas públicas que eles possam cooperar. O presidente disse uma coisa, se não me engano, foi em Bruxelas. Ele disse, não vão ser os partidos que vão escolher quais são os ministérios que vão acontecer. Depois de uma avaliação da nossa parte, eu vou chamar os líderes partidários e presidentes de partidos que vão passar a compor a base ou indicar nomes ao governo, e se assim for decidido, eu vou dizer quais são, aonde eu preciso que eles me cooperem comigo. E eu acho que isso é uma lógica de agenda legislativa. Não tem como você não raciocinar, é um pouco o que a Haddad fez. E o Lula até colocou, eu posso não gostar com quem eu falo, mas eu preciso conversar. Então, senta e conversa. E eu acho que essa é a nova. Então, não há preconceito quanto à entrada em nenhum partido. Muito menos progressista ou republicano, só ao contrário. Senta, conversa, dialoga. Eles já declararam que serão independentes, mas estarão cooperando com a agenda. Porque você imagine que nós vamos ter uma agenda de transição energética, uma agenda de transição ecológica, e forte, crédito de carbono, hidrogênio verde, energia limpa, que no segundo semestre deve pautar. O Haddad parece que lança o programa em agosto ou setembro, e nós vamos ter um segundo semestre extremamente aquecido também. Enquanto o Senado avalia a reforma tributária e pauta econômica, o final da pauta econômica, né, vários outros temas estão lá, a Câmara já sinaliza para o futuro. E o país anda. Né? Agora, o governo tem que ser realmente rápido nessa relação com o Congresso, para fazer passar reformas mais estruturais no começo do governo. Porque a gente sabe que daqui a pouco, mais um ano e meio, a política entra no modo reeleição ou eleição, enfim. Vocês, o PSD, está na base do governo federal, mas é oposição, por exemplo, em São Paulo, imagino que em outros estados também. O que ocorre, veja, primeiro tem um detalhe que, para mim, foi muito marcante. Eu acho que a primeira formação de base do governo, e que ninguém sabe... Desculpa, é oposição em São Paulo? Não, é porque São Paulo, o PSD... O PSD está na base do Tarcísio. Ah, sim. Então, mas está na base do Lula também. Então, mas esse é o contrassenso, ou seja... sim. Tá. Eu acho que vai continuar cooperando... Entendeu? Se eu está na oposição em São Paulo. Não. Esse nível de cooperação, dada a importância que o Antônio Brito tem na coordenação de uma base de apoio ao presidente Lula no Congresso Nacional, como é que isso muda? Para ser mais explícito. Sim. Né? Dá para ser algodão aí também? Na hora que o calor da disputa de poder, e que era normal, é da política, né? Que esse calor aumente daqui 6 meses, um ano e meio, como é que fica você? Então, primeiro o PSD, com o nosso Kassab, que é um mestre, um craque. E a bancada leva isso. Somos 43 deputados e temos a total consciência, e essa bancada a gente coordena junto com os demais. Não há líder de bancada, todos são líderes. Mas nós não buscamos... nós somos um partido de centro que não busca o poder a qualquer preço. Não é essa... Assim, o PSD tem essa em qualquer governo. A Bahia, por exemplo, o nosso líder Otto Alencar tem uma base forte com o PT, nós temos aqui a relação com o Tarcísio, o Ratinho tem feito um trabalho no Paraná, então é o mesmo partido. Então essa é a maestria do PSD, ser um partido leve e de diálogo. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que a gente não chamou aqui. O Lula não começou a governar 1º de janeiro. Quando eu fui para o Conselho Político, a convite, o presidente Kassab me designou para isso, e a convite da Gleisi e do próprio presidente Lula, que ela coordenava, a gente tratou da PEC da transição.
E você imagine que, olha o que era, nós tínhamos 46 deputados à época. Lula começou a governar em novembro. É isso, esse é um detalhe, porque o que ocorre? Nós tínhamos que tratar, olha qual era o segredo, nós tínhamos que tratar com deputados eleitos e que não foram eleitos para votar algo que não poderia influenciar mais a sua PEC da transição foi quase um milagre. Foi quase um milagre. Ali é que foi o grande teste. Então você imagine que o governo Lula, ele aprovou uma PEC no momento em que estava o Bolsonaro fora do Brasil, o governo, meio que o presidente ficou 30 dias, eu acho que sem dar uma declaração, e uma PEC da transição, porque senão não fechava e a gente não teria a possibilidade de aprovar ou dar continuidade à Bolsa Família, que foi pauta dos dois presidentes. Então, era uma PEC extremamente delicada e foi feita e conduzida com muita maestria. Claro que, mas qual é a base de sustentação? Óbvio que a base de sustentação começou no diálogo. Foi isso que eu disse, ele não tinha base formada. O senhor sabe que eu escrevi um texto nessa linha, porque quando saiu o resultado do primeiro turno, que traz a composição do Congresso, muitos coleguinhas disseram, acabou, o Lula não vai conseguir governar. Porque a hora que se olhava a composição do Congresso, de fato, numa primeira mirada, se dizia, bom, como é que o Lula vai governar? Porque ele era majoritariamente, em tese, bolsonarista, digamos assim. A hora que veio a negociação, a hora que veio a PEC da transição, eu falei, opa, estão criando uma prévia da governabilidade. E foi isso mesmo. Você vai ensaiar a governabilidade com a PEC da transição. E à medida que foi andando, eu até escrevi esse texto, eu disse, a imprensa já errou. Já errou agora, antes de começar o governo. Reinaldo, e foi isso ao mesmo. Prever uma sucessão de crises, assim, mas errou feio, né? Como brinca o humorista lá, errou rude. Foi um negócio, assim, porque vai ter governabilidade, porque se você consegue negociar a PEC da transição, que é para o governo futuro, também para fechar as contas daquele governo. Esse foi o grande teste. Com o Congresso futuro e com o Congresso que há, esse foi o grande teste. Eu vou contar agora em off para vocês. Você vê? Opa, atenção. Estou contando em off. Câmera, registro. Só vamos saber. Desliga. O Reinaldo escreveu o texto. Agora, eu vivi esse período. Então, naquele momento, eu tinha que conversar com os meus e ele dizia assim, mas eu não ganhei. Eu disse, sim, mas você tem que votar, me ajude. Quer dizer, meio que era você mexia com expectativas e frustrações. Porque o sujeito dizia assim, mas eu não ganhei. Aí eu dizia, e você, como é que você ia tratar o futuro? Porque se ele não ia ser mais deputado. Então, esse artigo eu vou lê-lo, porque realmente era muito, muito difícil você dar aquela votação. Era muito difícil, porque você tratava com pessoas... E pior, pessoas que perderam porque foram atacadas por partidos de centro-esquerda, outras que ganharam contra partidos. Era uma coisa realmente, foi diferente. Então, de fato, eu acho que a PEC da transição, ela talvez antecipa essa forma de articulação do governo e que atenuará um pouco, voltando à sua pergunta, os efeitos das eleições de 24. Você tem que lidar com a possível arrogância dos vitoriosos e o possível ressentimento dos derrotados. Você sabe o que é isso? Agora você chegar e conversar com a pessoa e dizer, vote aqui. Ele vai dizer, então me diga por quê. Então, foi isso. Deixa eu fazer uma cambalhota. Vou mudar um pouquinho. Nós tivemos, desde... Aperta um pouco o deputado. Não, vocês estão tentando. Vocês estão tentando, vocês veem que eu estou... Já quis indispor com o Arthur Lira, quis indispor com o Lula, quis indispor com o Kassab. A gente vai indo. Não consegui nada. Não, eu ainda vou... Não, mas pera. Não consegui nada até agora. Vai, deu uma cacetada. Deu uma cacetada final. Anda a cambalhota. Deu uma cacetada final. Anda a cambalhota. Não deu uma cambalhota, pelo amor de Deus. Anda a cambalhota, vou dar uma cacetada, não. Deu uma cacetada, vai. Mas é que eu perguntei pro Kassab, perguntar pro senhor também. O senhor mesmo disse aí com mérito, essa coisa de riso baiano, fácil, tranquilo, né? Dá vontade de ficar aqui falando, sabe não. Olha lá, vem, aperte. Aperte a mente dele. Vocês estão com Tarcísio em São Paulo, vocês estão com Lula na União, na Federação, vocês estão com o Ratinho no Paraná. Isso é vontade de diálogo ou isso é querer estar com o pé em todos os barcos e, afinal de contas, não ter definição nenhuma e ficar sempre com o vitorioso? Não. Por isso que eu acabei de dizer, o PSD é um partido de centro, muito claro, e que não busca o poder a qualquer preço. Por esse motivo, a gente consegue dialogar. E é transparente. Eu sei disso porque eu converso com o Tarcísio. Eu posso lhe opor uma coisa? Pode. A qualquer preço ou a todos os preços? Não. Porque, por outro lado, vocês podem pagar o preço em São Paulo, paga o preço no Paraná, paga o preço na Federação. Vou lhe contar por quê. Porque essas pessoas são muito diferentes. Não, terminada a eleição. Saia dessa. Não vou lhe contar. Tá vendo? Mas não vai. Apertou. Ele apertou. Apertou a mente. Apertou a mente. Gente, você vai ver como é. Só porque eu dei um off. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando terminada a eleição, o Kassab me chama. E me disse, olha, eu já estava 2 anos líder. Ele disse, você sabe que a bancada está muito satisfeita com você, está ouvindo e tal. Mas é importantíssimo também no diálogo com o governo federal.
chamou o senador Otto, que é uma pessoa respeitadíssima no país, na Bahia, então, o nosso líder na Bahia, a mesma coisa. Então, meio que o Kassab, ele deixou claro essa possibilidade franca. E ele nunca disse vote assim ou vote assado, mesmo independente de algumas votações dessas poderem pontuar contra sistema de governo. E digo mais, há deputados de São Paulo e do Paraná que estão votando, porque no arcabouço fiscal nós temos 40 votos, Sim. de 42. Então, portanto, paranaenses e paulistas estão votando, porque o Paraná tem 7 e São Paulo tem 3 deputados. Então, isso não é a forma de conduzir nacional com franqueza e transparência direto com o governo. Ô, Brito, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que a posição do Kassab vai triunfar aqui em São Paulo e o Tarcísio vai para a reeleição. Você está achando isso? Eu estou. Mas digamos, mas pode acontecer. Lula, candidato à reeleição, Tarcísio, candidato à presidência. O PSD liberará as bases, cada uma parte pode ficar com quem quiser. Faça a resposta. Como você já disse que não vai acontecer, eu não vou nem responder, porque não há nenhuma necessidade de responder sobre uma futurologia, Reinaldo, porque você é mais informado do que eu. Vocês estão vendo? Isso aqui dá uma fui ser bacana com ele, me ferrei. Olha, você está vendo? Ele já respondeu, ele já disse o que vai, e eu que vou responder o que eu não sei, eu não posso fazer futurologia. Pode acontecer. Kassab que é oráculo, eu não. Pergunta pro Kassab. Pergunta pro Kassab. Mas você acha assim, considerando o espírito do partido, poderia cada um ficar de um lado? Porque é a base que quer. Eu acho que, como você diz, eu acho que essa tendência natural do PSD em 26, ela vai equilibrar os estados. E até porque... O que quiser, não entendi. Equilibrar os estados vão vir com a tendência. Na decisão efetiva de 22, nós tentamos inicialmente o Rodrigo Pacheco. Então, o pessoal que você vê, tentamos, conversamos. O Rodrigo é um quadro espetacular do nosso Também partido. acho. Aliás, Rodrigo tem que vir aqui. O Rodrigo é uma pessoa fantástica e que tem ali... Nós vamos ter que afastar a mesa, porque é enorme. Depois o Eduardo Leite. Eu fui até o Rio Grande do Sul com o Kassab. Você sabe que eu fiz, junto com o Kassab, 14 viagens no ano eleitoral meu. E consegui ainda me eleger, que não foi fácil. Mas é tão prazeroso a gente discutir política com um homem como o Kassab que foi bom. E eu fui. O Eduardo Leite não deu. Então o partido liberou com consulta as bases. Com o Ratinho, com o Otto, com o Fábio Tidieri, que é governador, com o Eduardo Paes, que é também prefeito do Rio, nosso, sim, prefeito de Belo Horizonte, prefeito de Florianópolis. Então, de fato, a gente tem um grupo grande. Então, eu acho que essa tendência é o diálogo do partido. Eu, portanto, como do Tarcísio, eu não vou responder, porque não precisa que você já respondeu. Sessão, então, eu não tenho dúvida aí. Sessão banho-maria. Vamos agora diminuir. Mas, por favor, eu estou dando off, eu estou dando os bastidores da Mas não, banho-maria diminui a fervura. Não, ainda disse mais que o Reinaldo escreveu o artigo muito bem, porque foi o que eu vivi na PEC da transição. Que o negócio é o seguinte, o que eu concluí é o seguinte, é que o PSD, pelo visto, dependendo do andamento, fica no poder em 2026, não importa quem ganhe. Não necessariamente, porque o PSD pode ser poder. Eu parto do princípio que ser político é tentar ter poder e influenciar. É fundamental isso para ser político. Mas é essa a ideia do partido. E aí eu faço a minha cambalhota para a gente mudar um pouquinho, não muito do assunto, mas fazer uma pequena inflexão. Nós tivemos congressos muito à direita desde o Temer, desde o impeachment da Dilma. Tivemos uma composição congressual à direita. Eu não vou usar a expressão liberal porque ela comporta muitos significados, mas votando diminuição de direitos sociais, votando basicamente o controle orçamentário em relação a direitos sociais, e você é um homem do assistencialismo, você vem do assistencialismo, né? Você é um cara de sem carga pejorativa na expressão. Nada, ao contrário. Da assistência social. Da assistência social, num país com 30 milhões de pessoas que em insegurança alimentar, ou seja, que não faz pelo menos uma refeição ao dia. É verdade. Uma das 3 refeições ao dia, assistir irmãs e irmãos brasileiros é absolutamente fundamental num país que se pretenda civilizado. Você vê um futuro para o Congresso Nacional mais assistencial, mais voltado para o povo, uma economia para o povo, direito para o povo, leis para o povo e menos para as elites brasileiras? Olha, eu vou contar uma coisa para você. A questão da assistência social, a Santa Casa eu coloquei um patrimônio mundial, tá? Mas a assistência social me deu muita cancha. Explica um pouquinho a sua origem. Primeiro porque era em 94 para 95 eu presidi o Conselho Municipal.
Em um período onde a prefeita é uma grande amiga nossa, uma figura muito boa, Lídice da Mata, foi uma resistência muito grande em Salvador e não era comum, porque eu era um administrador, que você, como eu contei a história, eu queria ser advogado e administrador, estudar em MIT, voltar para ser advogado tributário, eu ficava no escritório de meu pai e de repente eu dei essa cambalhota e passei para as bases. E não entrei lá como voluntário, com questão de caridade, eu entrei como gestor. Meu Deus, eu preciso tratar aqui. E muitas vezes havia aquela reação, porque naquele período o Lula não tinha dado a pirueta que deu na área da assistência social. E digo mais, o Fernando Henrique também. A dona Ruth tinha outra. Eu convivi muito com a dona Ruth, com a Ana Peliano, com a Wanda Engel. Era um grupo que pensava. Então, naquele momento, falar de números fortemente naquela política de assistência social era algo que reagia. Então, isso me deu muita cancha com a esquerda, porque eu tinha que tratar de conselho de assistência social, eu tinha que debater com usuários de pessoas com deficiência, com pessoas que tinham problemas reais de ter filho com deficiência. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma vez uma avaliação de mães que entravam em depressão, porque quando tinha um filho com deficiência, a primeira coisa, o marido saía, se mandava. Depois ela passava a não querer morrer para não deixar o filho sozinho. Então elas passavam a entrar em depressão e depois a dificuldade era, porque ela ia para o ponto de ônibus e a gente fez essa avaliação e o cobrador e o motorista, muitas vezes, estou falando isso do caso lá, não parava, porque aí ia ser menos... Então imagina, ela perdia a terapia do filho, ela não tinha marido, ela estava com dificuldade. Então isso é um problema real para mulheres que vivem com pessoas com deficiência, que é uma pauta importante e real. Então isso me deu cancha para quando eles reagiam, às vezes de forma muito dura. E vocês dizem, mas é a mãe da pessoa com deficiência. Sim, ela está vivendo essa vida. Ela vem conversar com vocês, você acha que ela vai ficar sorrindo? Elas vinham com força. Então, muitos iam para partidos de esquerda ou de direita, mas elas eram duros em posicionamentos contra o sistema. E isso a gente tinha que conviver e dar vez aos conselhos. Então, quando eu digo que o Congresso, que eu vi, o Congresso que eu encontrei, muitos iguais a mim, dando talvez um pouco de diferenciação. Eu hoje presido no Congresso, além de ser líder, eu mantive a presidência da Frente Parlamentar em apoio às Santas Casas, mas uma frente de apoio à tuberculose, que é um problema gravíssimo. Tem tanta gente com problemas lá de doenças raras. O Congresso ele funciona e talvez esse Congresso a gente não veja. São 25 comissões temáticas, agora o Arthur botou para 30 comissões temáticas, e na Seguridade, pessoas maravilhosas ali dentro. Então, o que é que ocorre? Às vezes, o que vai para a pauta é a pauta econômica, o que vai para a pauta é a pauta que o governo pauta como a questão da fisiologia, da troca. Mas você está lá trabalhando. Eu e a Benedita fizemos textos enormes sobre a anemia falciforme, a Carmen Zanotto tratou de temas sobre doença rara, inclusive com artistas. Você tinha pessoas fantásticas lá dentro, trabalhando. E a gente não vê aquela pauta sair. Às vezes, para ter um espaço como esse, é um espaço difícil, porque imagine você discutir a PAI, pestalose, problema de criança que está lá, adoção, que é um tema que eu acho que precisa se discutir, porque quando você coloca a adoção de crianças negras, principalmente, que já estão numa certa idade, elas vão ter aquele destino que você já sabe qual é. Então, são temas que estão lá dentro, que precisam ser debatidos. Então, por isso, esse Congresso talvez não esteja tão claro. E eu represento esse Congresso, porque eu vivo aquele Congresso, as paredes do dia. Eu não cheguei a líder assim, o Kassab me conhecia. O Kassab, a gente tinha uma conversa antes, a bancada me conhecia. E mesmo como líder hoje, eu ando na Seguridade, eu vou lá discutir tuberculose, eu vou discutir se, o que Reinaldo falou, se a população carcerária está com tuberculose lá dentro, contaminando as pessoas de fora, se os indígenas estão com dificuldade, se o problema da tuberculose na população em situação de rua está tendo dificuldade. Então, essa é a vida de um líder do PSD, o partido de centro. Então, isso facilita você, talvez, ver esse Congresso que a gente não vê. Aliás, essa coisa da tuberculose, o Brasil não sabe o tamanho que tem isso, né? É uma das doenças que mais atingem a população pobre. Muito. O Rio de Janeiro, o Amazonas, é impacto e a gente não discute. Então, o que Valfrido coloca, talvez por eu ser um líder que tenha essas pautas, você consiga enxergar nessa oportunidade que a minha bancada me deu e que o Kassab me deu, eu poder falar de coisas que tem colegas lá que estão lutando. Pautas raciais, isso é o que eu acho que é um momento que a gente tem que refletir. A questão da dependência química é uma questão, é uma pauta de segurança pública. Nós tratamos aqui 2 ou 3 conversas sobre esse tema, mas também, e talvez de maneira preponderante, uma pauta de saúde pública. Saúde pública. Nós tivemos nos últimos dias um bate-cabeça entre o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, em razão do tratamento das pessoas da Cracolândia, que já são 1.100 pessoas. Como é que você vê essa questão sob o ponto de vista de saúde? Então, essa é uma pauta enorme. Eu, quando fui secretário de Assistência Social de Salvador,
uma das coisas que eu pesquisei, porque eu tinha uma visão de que a população em situação de rua era uma população que estava, como se diz até no nome mais da assistência social da saúde, usuário de substâncias psicoativas. E não era isso. A população vai para a rua, e a gente fez pesquisa com a Universidade Federal da Bahia, por problemas afetivos, por problemas do interior, principalmente do Nordeste. A pessoa vem fazer exame e já não tem como dinheiro para voltar, fica na rua. Se perde. E também por questão das drogas. Segundo, o problema da droga que ocorre ali, naquele momento, você não pode olhar esse problema de uma forma também preconceituosa, porque você tem entidades, instituições religiosas que atuam. Essa pauta tem unido, sem ideologia, a Câmara. Porque, num determinado momento, segmentos evangélicos, católicos e até a própria deputados de esquerda ou de centro como eu, se unem porque é um problema que está crescendo. Você chega hoje, por exemplo, no interior da Bahia, nós temos problema. Você tem problema, por exemplo, no interior de São Paulo, tem problema. Antigamente se cingia a área portuária ou a área de escoamento, hoje avançou. Então, hoje, a minha grande questão é que essa parte está perpassando algo que eu vou lhe dizer. Quando eu abandonei, portanto, deixei essa perspectiva de direito tributário e de advogado, foi para viver numa comunidade de Salvador chamada Calabar. Sim, muito uma comunidade de resistência enorme, tinha um centro que até foi professor aqui, Fernando Conceição, da USP, fantástico, a gente fazia, ele reagia e tal. E veja que naquele momento do Calabar eu comecei a conviver com algo que era o seguinte, aquele menino ou aquela menina, ela tinha aquele caminho e em determinado momento ele era envolvido pela facilidade do atalho. Esse atalho é que é o problema. Então, você entender que você está lidando com a pessoa, dizendo, olha, meu filho, vai aqui, você vai passar 20 anos estudando, e pode ser que... E você diz, aqui você vai passar 20 minutos e com certeza vai. E você opta pelo aquele atalho. Então, essa questão das drogas e do que a gente conviveu, tanto na área da saúde quanto na assistência social, é muito a questão da oportunidade. Na oportunidade, você vai. Então, isso é algo... Não estou dizendo que você não tem que tratar do problema do usuário, aí já a questão de áreas de tratamento que não existe em grande número para você tirar. Eu estou falando da questão da oportunidade. Essa, para mim, é algo que a gente precisa tratar antecipadamente. E também acho, o senhor sabe que eu sempre odiei aquela expressão que dizia assim, basta ter vontade política, porque as pessoas acham que se você tiver vontade política, você transforma esterco em ouro, não adianta, quer dizer, vontade política... Tem ideia política. Tem que ter ideia política, tem que ter determinação, não basta vontade. Agora, por outro lado, os governantes, veja o caso da Cracolândia, né, aqui em São Paulo. Nós estamos falando, Brito, do estado mais rico do Brasil, nós estamos falando da cidade mais rica do Brasil, de uma das cidades mais ricas do mundo. Terceiro orçamento, quase, terceiro ou quarto orçamento do Brasil, que é da cidade de São Paulo, e nós estamos falando de 1.100 pessoas. É isso que eu estou dizendo. Se a gente não pega e não dá uma resposta, e se a gente não der uma resposta para 1.100 pessoas... Testado de incompetência. Que você sabe onde mora, onde vive e o que faz. Com tudo. Então, assim, você bater cabeça por causa disso, você deixar uma área da cidade ser tomada, ser sequestrada, porque aí nem são as pessoas, elas são sequestradas, essa área é sequestrada por organizações criminosas, por um mal. E nós estamos falando qual é o tamanho desse orçamento, qual é o tamanho do custo para responder a 1.100 pessoas. É isso mesmo. Que precisam de um tratamento ultra especializado, sem dúvida. Mas será que nós não podemos? Eu acho que nós podemos. Sim. Definitivamente podemos. Sim, não tenha dúvida. E quando você consegue colocar em números, como você estava colocando, como eu fiz isso na época que era secretário, ficava talvez mais visível. A gente tinha um problema da população em situação de rua de Salvador. E quando eu medi, 2.000. Pô, então 2.000... Dá para resolver 2.000. Salvador tem 2.500.000 agora, com o último censo. Pô, você tem 2.000, então... Vamos resolver 2.000. Será que uma das maiores capitais do Brasil não consegue? Será que a maior capital do Brasil, uma das maiores do mundo, como São Paulo, não consegue? Se você faz o diagnóstico, pegou, viu o que é, você consegue. Consegue. Então, era banho-maria, agora é panela wok. Vou subir. Olha, vocês estão vendo. Sobe. Deixa eu fazer uma coisa aqui que vocês estão curiosos como eu. Eu quero provar o que é que tem nessa cadeira. Deixa eu uma cadeira, pode dizer o quê? Hoje... Água com gás. Agora eu inspirei. Tolerância religiosa. Sim. Você vem de um estado
que, graças a Deus e aos orixás, abriga religiões de matriz africana. Exatamente. Que são, eu afirmo peremptoriamente, perseguidas por outras religiões. São. Não são todos, talvez não seja algo sistemático, sejam grupos de outras religiões, isolados. Eu não tenho essa estatística, também não vou fazer uma afirmação temerária. Claro. Mas há perseguição, que eu sei que há perseguição. Historicamente, inclusive. Historicamente. Até parece que você é de uma religião. Eu tenho muito orgulho disso. Nós temos no Congresso Nacional maiorias religiosas. E isso precisa ou não, essa é a pergunta, não vou fazer uma afirmação, vou fazer uma pergunta. Sim. Isso precisa ou não de algum contraponto ou alguma política compensatória? Eu entendi. Você está colocando que nós temos no Congresso frentes sistematizadas de determinados posicionamentos, isso é verdade. Mas hoje, incrivelmente, dos últimos, talvez, apesar do Congresso ser um Congresso com a sua maioria conservadora, acho que isso a sociedade brasileira tem, não há por parte, por exemplo, essa legislação mesmo que nós aprovamos na injúria racial, ela tratava de questões também religiosas. E eu dialoguei com até porque quando se falava em intolerância, se coloca sempre com o problema das matrizes africanas. Mas você tem de ambos lados, ou de outros lados também, com as religiões cristãs. E em nenhum momento a gente conseguiu ter a reação que eu achei que eu ia ter. Talvez essa forma o Congresso já está evoluindo, até porque se muitas religiões se organizarem, é porque em algum momento também houve intolerância para o outro lado. Então eu acho E há. Aqui eu quero deixar claro, há muita gente que tem preconceito contra o neopentecostal e é um preconceito indevido, no meu modo de ver, em alguma medida. Há contra os evangélicos. E é indevido. Então, enfim, acho que esse momento do Congresso tem sido bom, porque em determinado momento, se eu não me engano, que já são 4 mandatos, havia aquela questão, primeiro não existia, depois passou-se a ter frente A, B ou C. Depois dialogava-se com as frentes A, B ou C. Hoje as frentes estão muito positivas. E eu não senti isso em alguns temas que a gente pode avançar no Congresso. Eu acho que a gente tem momentos até de avançar nessa... Eu sou absolutamente favorável. Que há uma simbiose dentro de algumas religiões, entre político e religioso. Sim. Uma associação talvez demasiado excessiva. Sim. O que, de certa forma, para usar uma palavra do momento, empodera religiões em detrimento de outras. Sim. Repito a minha pergunta. Nós não precisamos de mecanismo de contenção para isso? Não. Veja, quer dizer, não no nível do Congresso que eu estou falando. Tá? Eu acho que na Bahia, por exemplo, houve um amplo debate. Debate, inclusive, na Câmara de Vereadores. Debate histórico que houve na questão da intolerância a matrizes africanas. Há religiões também evangélicas que sofreram muito do outro lado. Eu acho que, meu fato por ser católico, as Santas Casas são majoritariamente católicas, isso facilita porque é uma religião meio que se dialoga um pouco, mas há de um lado e de outro. Então, há estados, como o caso da Bahia, que isso avançou muito. Você hoje dialogar na Bahia entre religiões não é muito difícil. Outros estados, nem tanto. E no Congresso, assim, eu tive, por exemplo, na 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como um deputado negro e que voa tudo, o Damião Feliciano era o nosso líder dessa frente negra lá que nós fizemos, muito importante. E, nesse momento, a gente dialogou com todos, mas existiam negros evangélicos e negros de matriz africana e negros católicos. Então, ali meio que eu senti que não tinha mau problema. Na montagem, vou contar também um outro off para vocês, a montagem da exposição. Tem um lugar no Congresso, na Câmara, que eu adoro, você não tem ideia. É o corredor entre a entrada do anexo 2 e o plenário. Ali há exposições. Até vai ter das Santas Casas no dia 15 de agosto. Aquela esteira, né? Não, antes de chegar no coisa, e a gente pode ficar 15 dias. Aquilo ali é muito rico. Porque a Câmara, muita gente vê a Câmara como um plenário. A Câmara é um organismo enorme. Muitos servidores, muitas pessoas que vão ali visitar. Então, circula ali milhares de pessoas. Então, você conseguir colocar naquele corredor... Aquele túnel, né, que dá para a escada rolante. Exatamente, exatamente. Aquele túnel, uma exposição, as pessoas conseguem ver... Agora mesmo está se discutindo lá, logo depois vem Santa Casa, depois... E em novembro, geralmente, nós negros, fazemos a exposição. E é um debate rico, porque você tem que preparar a exposição com esses deputados, que eu faço parte, que pensam, vêm de origem. Então, os evangélicos,
os que professam. Então, esse momento eu vi que não há reação, e Damião vai fazendo aquela coordenação. Por isso que eu disse que essa parte lá, estou dando um exemplo de um momento que podia ser tenso, por exemplo, eu vou botar isso, ou dizer, não boto porque isso aqui é isso, ou isso aqui... Não, a gente conseguiu. Inclusive com personagens e personalidades negras que fizeram a história do Brasil e que estão ocultas. Nós vamos querer falar de presidência da Câmara ainda, vai apertar mais um pouquinho. Mas antes, a gente está falando Santa Casa, eu acho que as pessoas não sabem, porque eu mesmo não sei direito. Essa foi ótima, né? Se eu não sei direito, eu também acho que Ninguém sabe. Ficou ruim isso. Não, mas... Que bom, ao mesmo tempo. Que bom. Que bom. Isso parece o Paulo Francis, que perguntar para ele, você já... E tal coisa, de tal autor, ele disse assim, se eu nunca ouvi falar, não existe. Mas vem cá, Santa Casa, primeiro o que é? Quando é que se pode dizer que é uma Santa Casa? Porque eu mesmo sei de cidades que falam, ali é a Santa Casa e não é Santa Casa. Porque as nossas também são, né? A minha é Santíssima. Exatamente. Então, assim, quando é que a instituição é uma Santa Casa? Se elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva que as organiza e quem as financia? Tem financiamento público, é só público, é privado também? O que é a Santa Casa? Essa Santa Casa, essa entidade... Pronto, eu vou tentar ser bem breve até para vocês entenderem bem. O que é que ocorre? Primeiro foi uma ideia que veio de Portugal, mas apesar de ter surgido na Itália. A primeira Santa Casa foi em Florença, em 1244. Mas a ideia surgiu da Rainha Leonor em Portugal em 1498. Santa Casa de Lisboa veio de 1498. Então, o que é que Portugal fez? Cada local que ele colonizava ou ele fazia sua presença, ele fazia uma Santa Casa. Uma Santa Casa, uma prefeitura, lá vai ele. Então, muita gente também associa a Santa Casa só à religião católica. Não necessariamente. É um organismo que veio da coroa portuguesa. Tá. Então, hoje nós temos Santa Casa em Macau, que é muito bem, porque se relaciona com os Jogos de Macau. Nós temos Santa Casa, portanto, tínhamos em Moçambique, tínhamos em Angola, temos em Paris, 9 na Espanha. Portugal tem 400 Santas Casas. O Estado de São Paulo tem 404, o Brasil tem 1.800. Essas Santas Casas aqui, como bom advogado, elas tomaram a conformação que é um nome, que baseia a sociedade civil organizada, que é a fundação ou a associação. Elas que dão o nome Santa Casa, mas a personalidade jurídica não existe Santa Casa. É uma fundação, patrimônio dotado a uma finalidade, ou uma associação, que é um grupo de pessoas que se faz. Então, a base da formação da Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos, como qualquer outra. O que derivou é um pouco a filosofia da Santa Casa e ela passa a ser tênue. Porque como você pode fazer uma Santa Casa diferente do hospital beneficente? Eu estava conversando com a equipe, tem gente de Santa Catarina. Eu disse, olha, o Nordeste, o Oeste de Santa Catarina, região de Concórdia, tem Santa Casa. Aí conversamos, o Rio Grande do Sul tem 74% do Sistema Único de Saúde de hospitais beneficentes. Então, acabou num determinado período a Santa Casa sendo aquela lógica da Irmandade, do que veio de Portugal, aonde o que é que tem a Santa Casa? Não tem dono, nenhuma fundação, que é velada pelo Ministério Público, nenhuma associação, mas elas acabaram colocando meio que um critério de atuação que meio que derivou como a Santa Casa. Geralmente ligada a uma coisa religiosa? Muito sim, muito sim. A Irmandade religiosa. Era a Irmandade religiosa. Isso derivava muito. Você pega a Santa Casa de São Paulo, é uma potência enorme. Mas você pega o Santa Marcelino na Zona Leste, também é importante, a irmã Rosane está lá. Se você for para Botucatu, para Jaú, tem o Hospital Amaral Carvalho, que é o Hospital de Câncer, você tem a Santa Casa do lado. Então, os dois são filantrópicos, sob a lógica da certificação filantrópica. Então, o que é que difere uma outra? Uma filosofia da Santa Casa vinda da Rainha Leonor. A outra é o Hospital Beneficente, que eram italianos, portugueses, com as sociedades beneficentes portuguesas, que nós temos 14 no Brasil, ou sociedades árabes, ou sociedades judaicas. Então, todas elas foram manifestações que no Brasil tomaram esse tamanho. É o maior país do mundo que tem esse sistema interligado, é o Brasil, 1804. Mas a maior, como é que eu posso dizer, dependência é Portugal. Tanto que você tem uma ideia, eu tive no Congresso Português, quando presidi lá, o Antônio Costa foi para o Congresso, o Marcelo Rebelo de Sousa abriu, o Antônio Costa fechou, primeiro-ministro. Na sequência, ato contínuo, os ministros todos comparecem ao evento das Santas Casas. Então, no Brasil, a gente tem um país de 203 milhões, 210 milhões aproximadamente, né? Cada hora o censo coloca. Está 210 milhões por aproximação, para 1.800 hospitais. Então, hoje, quais são os estados brasileiros que têm essa dependência?
maior com a Santa Casa. Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, depois Santa Catarina e São Paulo. O ex-governador Geraldo Alckmin ia a todos os eventos da Santa Casa. O Tarcísio está nas Santas Casas. O Serra está nas Santas Casas. E se vier outro governador, vai estar nas Santas Casas. Porque depende. 60% do sistema oncológico brasileiro hoje é das Santas Casas. Aí quem financia isso? A pergunta que todo mundo sempre me faz. Isso. Ah, mas toda vez eu abro a televisão e diz que a Santa Casa está quebrando. Por quem financia isso? O SUS. Mas, meu caro, um SUS de média complexidade. Você tem hoje um orçamento de 183 bilhões do Ministério da Saúde. Para média e alta complexidade, 64 bilhões. Mas você paga uma consulta do SUS R$10. Não posso imaginar que você raciocine com uma consulta de R$10. Um parto, R$443. Parto normal. Tirar um apêndice, R$414. Então, nesse impacto que nós estamos vendo, não tem como você jogar para a plateia. Santa Casa não fecha a conta. Então, o que é que ocorre? Quem acaba financiando? O banco. Santas Casas hoje deve 10 bilhões à Caixa Econômica Federal. As economias locais, todo mundo vê, o Hospital de Barretos, uma beleza, articulando o Hospital de lá, a Irmã Dulce, que é uma maravilha na Bahia. Então, vai todo mundo fazendo ali, lutando. Então, sempre é mais barato a Santa Casa prestar o serviço, sempre é mais fácil, e sempre todo mundo olha e diz, mas as Santas Casas, toda hora tem crise. Claro, meu caro. Você pagar luz, água e telefone de uma entidade privada, sem fins lucrativos, recebendo o mesmo que o hospital público recebe, e ele é subvencionado, a conta não fecha. Então, a cada momento a gente vive ali conseguindo rolagem de débito financeiro, rolagem de débito previdenciário, há recurso para não sei aonde. Então, em resumo, é essa a equação que nós vivemos. Só que 60% da alta complexidade, Santa Casa. 40% da média complexidade, Santa Casa. Chegou a hora do capitalismo brasileiro se mobilizar para financiar e ponto muitos final? Fizeram. Para que não se possa... Muitos fizeram. Eu, em Franca, por exemplo, a vantagem também de ser essa possibilidade nacional é quando fala, por exemplo, você nasceu aonde? 2 córregos perto de Jaú. Pronto, perto de Jaú, perto de Botucatu. Não é isso? Um pouquinho mais. Botucatu um pouco mais longe, mas não é longe. Pronto, que eu acabei de citando porque o superintendente da Santa Casa é Espigolon. Então, ali naquela região, talvez um pouco mais a oeste. Isso. Então, lá está aqui, na cabeça. Marília, aí eu pego Palmital, tal ali coisa, Ourinhos. O homem se estendendo para São Paulo, rapaz. Não, mas todos os lugares, porque é das Santas Casas. Você acaba vendo a dinâmica de um setor. E aí você vê, por exemplo, aí você vai para Vale do Paraíba, aí você vê lá os José dos Campos. Você vai para São José do Rio Preto, é uma beleza. Votuporanga, Santa Casa, Votuporanga é uma beleza. São José do Rio Preto talvez seja um dos maiores hospitais do interior. Com empresariados locais, digamos assim. Locais, esse de Franca, o senhor Onofre Trajano, que é uma figura que todo mundo conhece. O senhor Onofre é uma felicidade, ele vai para aquela Santa Casa de Franca. O pai do Palma, que é do CIE, o pai do Paulo foi médico da Santa Casa. Então, meio que a sociedade abraça essa Santa Casa. Eu estou dando um exemplo de São Paulo, mas cada estado tem sua... É uma entidade viva. E isso que torna bonito. E em Portugal a mesma coisa. Na Itália a mesma coisa. Então, são entidades que elas não têm dom, que elas têm uma filosofia interna e que ela congrega a sociedade. E é mais barata. Então, uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Quando é a eleição para presidente da Câmara? Você está vendo? Eu estava bem na Santa Casa. A eleição é em fevereiro de 2025, tem muito tempo pela frente. Muito tempo. Ainda passa as municipais, ainda tem a gente fazer a transição energética, tem muita coisa pela frente. Você viu que ele respondeu rindo e o olhinho brilhou. Assim. Vamos lá. O senhor se considera um pré-candidato? Bem pré-candidato. Todo mundo é. Todo deputado quer ser presidente da Câmara. Eu estou tão feliz, Reinaldo. Olha, primeiro eu não sonho vir aqui. Você não tem ideia, eu estou realizando um sonho vir aqui. Eu tinha um sonho, agora vim aqui. E essa forma que o Reinaldo está me tratando, Valfrido, ele pergunta, ele já responde. Eu estou saindo aqui feliz. Isso aqui nos comentários vão me sacanear. Já falam que eu falo demais. Nos comentários vão me sacanear. Não é isso. Não, eu estou fazendo. Vê o Burré Conversa, que aqui, a piscina é quente. Cola que é sucesso. Sai daqui feliz. Olha, claro, qualquer um dos 513 deputados quer e pode. Na verdade, o que permite, na verdade, você pensar é a coisa natural. Então, o fato de ser líder 3 vezes, o Arthur foi líder 6 vezes do Progressistas. O Rodrigo também foi líder do Democrata, e o Michel foi presidente, o Aécio. Então, são figuras que passam a ter essa influência. Porque quando se fala PSD, a bancada ela não é estanque. Então, um deputado do PSD de Santa Catarina convive com o do União Brasil, convive com o do Progressistas. Então, meio se você é um líder que você está reeleito,
Então é prova de que está dando resultado à sua bancada. E as pessoas estão felizes, elas acabam passando para os outros um pouco aquilo que está acontecendo. Então talvez isso tenha gerado essa possibilidade de meu nome ter surgido. Mas é claro que isso vai ocorrer no momento certo. Segundo, as relações. Eu me relaciono muito bem com a Câmara. Na Comissão de Seguridade Social, como eu disse, eu fui presidente na época da Dilma, 2015, e fui presidente de 19 com o Bolsonaro, eleito pelos meus pares. Segundo, eu mantive, porque na época da Covid, eu vivi lá com o doutor Luizinho, que é secretário do Rio, e a Carmen Zanotto, secretária de Santa Catarina, só os três. Eu pegava um carro, passava 14 horas para prestar ali minha solidariedade, fazer com que a vacina chegasse, lutava, reagia muito com a Anísia lá na Fiocruz, era uma luta grande. Então, assim, meio que eu convivo, mas eu convivia com o PT ou com a direita, porque eu precisava lutar para a vacina. A gente precisava dar o resultado. Então, talvez esse meu diálogo com a casa, essa possibilidade de você ouvir a todos e conversar, mesmo tendo a minha posição, claramente, de sustentação ao governo Lula, de boa relação com o presidente, isso gera aquela coisa assim, bom, a gente está querendo, talvez, uma coisa mais assim. E é por isso que eu acho que meu nome surgiu. Mas tem muito tempo ainda. O Brito é uma pessoa simpaticíssima, de conversa fácil, agradável. A gente conversou um pouco antes aqui de começar a entrevista. E há pessoas que são simpáticas e há pessoas que são antipáticas. Acabou. Tem gente que é agradável, não tá? Tem gente que você fica com receio de conversar. Não dá tem gente que se esforça para ser agradável e não consegue. Não consegue. Tem gente que é fantástico como o Reinaldo, quando sai cantado, com o Bob Frito. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, e vai junto um raciocínio e uma constatação. Se pensa, na Câmara, no Senado, o poder econômico dos estados não corresponde necessariamente à influência dos parlamentares. Boa pergunta. Parabéns. É uma honra participar desse programa com você. Vocês estão vendo? Só que eu sou entrevistado, estou aqui apavorado. Vocês estão vendo como é. Você vê... O Lira é um talvez o presidente da Câmara mais poderoso de que eu me lembre. Assim, quando você considera o conjunto de poderes que tem hoje o presidente da Câmara, o número de votos com que ele foi eleito. 464. Né? Foi maior, né? E a maneira como ele exerce o poder. A maneira como ele exerce, sem medo. Que é mais porque vai exercer poder sem medo, assim, não, é mais impressionante. Não tem receio de exercer. E vem de um Estado que, quando você pensa na economia, é um Estado pequeno. Nunca houve um paulista, por exemplo, que é o Estado mais rico da federação com esse poder, né? A Bahia é um grande Estado, quarto eleitorado, né? Quarto eleitorado. Mas não é São Paulo. É verdade. No poderio econômico. E, no entanto, o senhor está ali já como aí apontado como um dos pré-candidatos. O que eu quero saber, a minha pergunta é, como é que se forma, seu juiz, essa lógica da influência? Como é que um deputado vai se tornando influente? Então, eu falei assim, pode ser ele. Quando é que apontam pode ser ele? Então, excelente pergunta. Como é que se constrói isso ali dentro? Muito excelente pergunta. O que é que ocorre? Por conviver com a Câmara, ela tem a parte que o Valfrido falou, que eu achei muito interessante, dessa Câmara que não aparece, que luta pelos programas sociais, mas que existe, essa Câmara viva, e também um ponto de influência. É uma Câmara que trata de temas, nas 25, agora 30 comissões temáticas, e você tem uma Câmara institucionalmente poderosa, que são formadas pelos presidentes de comissão, 30, depois são formadas pelos líderes, hoje 23 partidos, mas como estão em bloco, vamos botar ali 10 ou 20, o presidente da casa e mais os 5, 6 cargos da mesa. E mais os cargos de suplência. Então, botar ali, você tem hoje os 40, 50 deputados que têm institucionalmente o poder de fogo institucional de uma casa enorme. E que aparece na imprensa toda hora, isso, e aí você gera notícia. Isso já é um fator decisivo. Isso parte da sua bancada e parte do seu líder. Se o Kassab não me desse a oportunidade, eu não teria chegado a isso. Sim. Então, isso já é um diferencial. É quase que um diferencial natural. O segundo é se você chega a essa posição e você mantém o contato com esta casa que está produzindo, lhe potencializa. Se você é um líder que é capaz de observar que o seu par, você não é um líder chefe de ninguém. Você não pode pensar num presidente que é chefe dos seus 512. Você vai facilitar que os 512 brilhem como você. E lhe dão apenas a sua função. Foi assim que eu fiz na Seguridade. E por isso fui presidente 3 vezes. Então, na verdade, assim, eu chegava lá e dizia, bom, você tem uma pauta X, essa sua pauta sua. Eu me lembro de uma deputada até do meu partido. Mas não se impõe vontade, você mede vontade. E você pega o holofote e mira e deixa ele brilhar. Suscetibilidade o tempo todo, em todos os lugares. Todo o tempo, porque qual a diferença minha
como líder para o liderado... De um outro qualquer. De outro qualquer, não existe. Apenas eu estou naquela função para facilitar a vida dele. Não é para que eu me locuprete na vida dele. Então, eu acho que nós temos a parte institucional da casa que permite com que você se destaque. E o que é que leva à influência interna? A capacidade de você ser generoso. A generosidade é tudo na política. Por exemplo, o Kassab é um homem generoso. Ele é pragmático, mas é generoso. E a generosidade faz com que você se destaque. Explica essa generosidade. Eu vou lhe dar um exemplo. O Arthur Lira é generoso. Ele consegue, em alguns pontos, sinalizar para os dele. Ele dividiu agora, o arcabouço fiscal deu um relatoria, outro deu outro. Essa generosidade faz toda a diferença no seu mandato. Tinha uma deputada, até o nome dela, Leandre, é do meu partido, PSD, do Paraná. Um dia ela me disse, olha, você sabe que tem um... Eu era presidente da comissão... Generosidade, você está dizendo, permitir o protagonismo de outro. E você ser feliz, porque você já é o protagonista. Eu não acreditava, eu já estou realizado, agora eu vou me realizar 2 vezes, cada hora eu quero... Entendeu? Essa é a primeira entrevista que eu dou como líder. Você sabia disso? É mesmo? É. E as pessoas lá me dizem assim, você é muito discreto. Eu digo, não, porque o protagonismo é dele. Então, se o tema é arcabouço fiscal, é o Pedro Paulo, deputado do Rio. Se o tema é tal, é fulano. E eu não dou entrevista. Eu digo, eu escolho até o líder é fulano agora. Então, hoje eu estou muito feliz por isso. Talvez eu estou falando, por isso eu estou muito feliz mesmo, porque o fato de estar falando 3 anos depois. Não, e sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente, vendo, conversando com as pessoas, né, quem são os deputados influentes e tal, e a gente bateu no seu nome e diz assim, mas o cara quase não aparece. Pronto, é isso. Ele quase não aparece, mas lá na Câmara todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo fala dele. A esquerda gosta dele, os conservadores gostam dele, não sei o que gosta dele, ele tem essa coisa da saúde, que é muito importante. E é um sujeito que aparece pouco. A imprensa nacional, e eu não estou aqui na linha, nós estamos tirando da obscuridade. Não tem nada de obscuro. Estão, porque assim. Agora não é. Estão. Eu não dá. Agora você imagina o que é que eu vou ter que fazer depois. Porque todo mundo pergunta, eu não dou entrevista. Mas não é porque eu não dou entrevista, é porque eu designo sempre um companheiro que está na pauta. Não, porque você fica, não, mas é sério, não estou dizendo assim, a gente está tirando o cara do anonimato. Não é, ele não é anônimo. Muito contrário. Lá na Câmara, não. Agora, quando você pega na grande imprensa, gera pouca notícia. Agora, nós percebemos antes dos outros. Tem uma lógica interna de influência que nós da imprensa não estamos sabendo medir direito também. Entendeu? E o fato é, hoje... Você está entre alguns elemento de coordenação política. Você está entre aqueles que são pré-candidatos, sim, a presidente da Câmara, preciso deixar claro. Primeiro, eu fico... Você vê que até me tirou do ar, porque isso ele já respondeu por mim. Mas, na verdade, isso é importante. O fato de você conseguir produzir internamente, como vários dos nossos, tendo... E veja aí, muita gente chama, fulano está em clero tal, com clero tal. Não é isso. Porque eu sou líder partidário. E, ao mesmo tempo, eu estou tão discreto quanto os meus. Porque naquele momento é importante que por eu ter vivido esse dia a dia da casa, todo mundo que eu conheço as pessoas lá, essa semana mesmo, semana passada eu estava no recesso, portanto, em 15 dias, e no recesso as pessoas dizem, o senhor está aqui, eu estou, porque eu vim aqui preparar a pauta da próxima semana. Aí o pessoal lá que fica cuidando da entrada do plenário, que eu fui lá olhar o plenário, disse, mas o senhor está aqui no plenário mas só está o senhor aqui? Eu disse, não, mas você também está. Então, bem que também é o corpo funcional da casa, que é muita gente, e eles vão falando isso. Tem uma senhora, a dona Madalena, quando vai ver, ela fala para o outro. Então, não pense que os deputados não se comunicam com o corpo funcional. A casa é viva. A gente vê a casa como aquele plenário bonito ou como aquela cúpula. Mas a casa é uma casa enorme, entendeu? E a Câmara fala. Agora, vocês formaram... vocês chegaram a ter o bloco, quando você formou o bloco, chegou a ser o maior bloco, e aí nós noticiamos... Lira perde e tal, forma-se o maior bloco, em seguida, assim como uma espécie de truco, ele fez um bloco ainda maior. Como é essa relação? Com o Arthur? Com o Arthur. Muito boa. Eu conheci o Arthur em 2011, quando ele relatava alguma coisa, eu fui pedir por uma ação da casa. E lá foi uma conversa muito autêntica. Ele disse, eu não gosto disso, meu filho, você não gosta, mas a gente vai ter que trabalhar junto aqui, porque eu preciso resolver esse problema. Então, de 2011 até cá, eu não conheci o Arthur quando presidente. E por isso ficou muito fácil, porque também se ele diz não quero, não faço, pronto, ele é sim ou não. E meio que ele me respeita muito, eu respeito ele, ele admiro, eu admiro ele, e nós vivemos a vida muitíssimo bem. Então fica mais fácil, porque quando a gente criou o bloco, eu disse, Arthur, esse bloco não tem nada contra você. Agora, não tem como partidos não serem protagonistas de si mesmo. Porque como pode o PSD, que tem 43 deputados, conviver com partidos... Como é que está a Câmara hoje? 99 do PL... defende o posicionamento de 0,9 diferença, né? Porque foi 50,9 para Lula
e 49... E nem integralmente, né? Porque... Exato, para cá. Você tem a federação do PT, que é liderada hoje pelo Zeca, e tem mais o PCdoB e tal, a Jandira, o Clodoaldo, que está aqui, que são mais 81, juntamente com o Boulos, que é um líder fantástico aqui do PSOL Rede. Então você está aqui. E tem o miolo, 300 deputados, 330 deputados aqui no meio. Se você contar 180 para cá, esses 330 estão ali. Eles se relacionam. Então, na medida que você começa a ter esses 330 sem um protagonismo, você acaba não tendo a possibilidade. Então, o que é que tem hoje? Líderes que fazem rodízio, o MDB, ora vai ter, ora o Republicanos, ora o PSD, ora o Podemos. Você sabe o que você fez aí, né? Esse raciocínio geométrico, espacial? Não. Não? Eu vou te revelar. E espertamente. Pode não ter sido intencional. Você viu que ele falou, tem o PL, tem o PT e no meio tem 330. Ele está dizendo assim, o centrão é muito maior do que você imagina. É isso. Não, porque nem todos que estão no meio... Não, mas eu estou dizendo... eu estou chamando de centrão outra coisa. Não é o centrão que a imprensa normalmente chama. Na verdade, você tem um meião. Então, miolo. Miolo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o centrão é muito mais amplo do que parece. Claro. Quando se fala centrão, não é PP e republicanos e... É centralidade democrática. Você tem um centro. O centro moderado, é verdade. É bem maior. E você veja que para o protagonismo desses partidos, o que é que vai um bloco desse? Porque até é importante falar, o Arthur se elegeu com um bloco maior. Na dissolução do bloco, no final, qual foi a ideia nossa, do MDB, Republicanos, PSD e Podemos? Olha, para a gente indicar uma matéria, para competir 43 com 99, ele vai ter as principais pautas para os nossos. Para você indicar uma comissão, não comissão temática, mas para uma comissão de medida provisória ou para uma relatoria importante, você não pode. Então, bom, para a gente sobreviver no fortalecimento do partido, nós vamos ter. Ato contínuo, é claro que houve uma reação, mas isso eu não quero nem discutir. Mas a gente pensou assim. Aí é que fica interessante. Mas aí tem um próximo passo dessa reação, que foi dado pelo próprio presidente Lula, e que talvez se convole agora numa reforma ministerial. Sim. Essa reforma ministerial certamente que poderá abrigar representantes do PP, do União Brasil, enfim, não sei, não veio ainda. Sim. Ela poderá ter reflexo nessa distribuição de força no Congresso, não poderá? Não nessa lógica desses blocos. Esses blocos, eles foram para o funcionamento da casa. Entendi. Porque, veja, o MDB e o PSD claramente com o governo Lula. Nós compusemos o Conselho Político na segunda leva. O Podemos veio depois e o Republicanos agora inicia uma relação ele era independente de aproximação. E que reafirma a posição de independência. Pelo menos foi o que eu vi na imprensa. Então, nessa lógica, a relação direta com o presidencialismo de coalizão não tem a ver com esses blocos. Esses blocos é bloco da casa. É claro que, como esses blocos eles perpassaram esse imaginário externo, deram a sensação do que a gente fez necessariamente era para influenciar aqui ou aqui. Não. Acabou acontecendo nesse imaginário externo. Mas, na prática, era para nos defender dessa possibilidade de nossos partidos, por serem partidos médios, desse miolo que eu acabei de colocar, não ter a possibilidade, por exemplo, crédito de carbono, é uma pauta fantástica. Você vai ter que ver para quem vai dar. Uma pessoa que pega uma relatoria do crédito de carbono ou do arcabouço fiscal, você sobe. Então, por que seu partido... E sobe o partido também. Sim. Então, na hora da relatoria, sabe como é que funciona? Você vai pelo tamanho do partido. Se o partido tem 43, 99, 81, uma federação, você já não pega mais nada. Então, no rodízio, você já fica atrás. Entendeu? Ou seja, um partido com 15 deputados hoje, para sobreviver nessa possibilidade de ter destaque... Tem que se articular. Você tem que se articular. Então, os blocos eles vieram muito nessa possibilidade de sobreviver nesse mecanismo pluripartidário que a gente espera que se reduza. Porque facilitará mais na frente você ter clareza de propósito, clareza de programa e até o semipresidencialismo, outro sistema mais... onde haja cobrança do Congresso e bônus e cobrança do Executivo. Mas você está falando de relações internas entre blocos, mas também tem as relações externas dos blocos com o Executivo. O Executivo, que veja que estão absolutamente gerais. E que se modificam com mais rapidez, né? Se modificam com mais rapidez. O senhor acha que o presidente Lula vai concorrer à reeleição? Se ele estiver bem, o presidente Lula está fazendo um belíssimo governo. Nos 6 meses de governo, ele aprovou pautas, tirou o Brasil de uma tendência de imagem externa, conseguiu alavancar a imagem externa viajando, falando, que é importante, ele falando,
Ele tratou temas sensíveis ao mundo, como a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele tratou temas sensíveis e não teve medo de fazê-lo. Encontrou uma narrativa ontem muito bonita ao falar o número da guerra. Quando ele sancionou, desculpa te interromper. Claro. Quando ele sancionou o programa de cozinhas solidárias, ele disse um número que eu não sabia, que é um número aterrador de gastos com a guerra. Pois é, e teve coragem de falar, em todos os lugares. Segundo, ministros que estão executando uma pauta importante, ele conseguiu um dado importante, porque é lógico que o Lula 3 é a comparação com o Lula 1 e o Lula 2, que é a comparação dele mesmo, e ele conseguiu suavizar isso e seguir em frente. Então é isso. Que, aliás, às vezes é usado contra ele. Eu acho isso tão fabuloso. Assim, não, porque o Lula 1, porque o Lula 2, fica parecendo que você está falando de outro presidente. Não, mas é dele mesmo. É dele mesmo. É quase como aquele corredor que vai para uma maratona e você quer que ele bata o recorde a cada momento. A gente já caminhando para o encerramento. O senhor acha... Mas eu estou triste. Você quer um conselho? Vem para cá. Muito bem. Deu close? Muito bem. Muito bom. O senhor acha que... O senhor nota uma mudança em relação ao começo da legislatura? O senhor nota uma mudança no Congresso, mesmo dos seus pares mais conservadores, em relação ao governo? O senhor acha que mudou a qualidade do debate interno? Ronaldo, é o que eu disse logo. Porque na sociedade está mudando. A política voltou. Então, mesmo que você não concorde, você não precisa atacar o outro. É isso. Acho que foi isso que eu te falei quando os líderes foram ao Lula. Tinha alguns que eu até sabia como pensavam. Mas lá saíram todos felizes. Isso, por que você tem que agredir? Ele estava com a camisa da seleção? Ele estava com a camisa da seleção. Exatamente. Chegou feminina, sorrindo, né? E falando, e meio que quebra o clima. Entende? Eu sei que talvez ele crie alguma saia justa, porque fala, prefiro não, mas eu tenho que fazer. Alguém que se candidata a líder, é pré-candidato à presidência da Câmara, tem que responder algumas coisas. Tem isso. O pré-candidato fica por conta deles. Então, que eu estou aqui, ó. Que destino, que caminho o senhor vê para isso que aqui chamaram bolsonarismo, ou então para a liderança do presidente Bolsonaro? Para onde o senhor acha que isso deságua agora? O que está em curso? Como é que o senhor lê isso? Vamos lá. Eu era vizinho de corredor do Bolsonaro. Eu era o 479 e ele era 481 e 482. Se eu não falei nada, eu lamento, mas passou. Passou. Não, quando ele era deputado. Não, sim. E havia era engraçado isso, porque havia no corredor, e isso um ano antes. Então, quando eu saía, virava para cá, e eu via muita gente no corredor. Então, o que eu penso é que havia um pensamento antes da eleição. E quando você me perguntou o que leva, às vezes, como é que a Câmara torna alguém influente, eu lhe disse que tem duas formas. Uma é a legitimidade dessa relação. E a outra é a legitimidade do espaço que ocupa. Essa legitimidade desse movimento foi legitimada com a presidência da República. Então, o que nós vamos ter que refletir a partir daí, ele virou presidente. Aquelas pessoas que iam para lá, para o corredor, a cada momento, acreditavam naquilo, porque naquele momento era um deputado como eu. E eu não tinha aquela quantidade de gente, e era muita gente. Era meio-dia, uma hora, muita gente no corredor. Então, isso era um pensamento que eu dizia, poxa, as pessoas estão entendendo aquilo ali. Então, dentro desse conceito, eu acho que mesmo Bolsonaro estando inelegível, como foi verificado, este sentimento continua. Então, acho que esse processo vai continuar na sociedade brasileira. E acho que a gente espera que esse processo continue no amadurecimento do processo do que se viu até de uma forma mais tranquila. Isso é o que eu espero, mas que antes dele ser presidente havia esse pensamento e depois de ser presidente inelegível, continuará, isso eu não tenho... Mas eu estou perguntando assim, mas o senhor acha que ele continua a ser um polo importante para congregar votos no Congresso? Acho que não, né? As votações demonstraram que não. Não, até pela própria posição do Partido Liberal, do PL. Votos, eu não estou fazendo uma avaliação absolutamente visível, há votos que votaram... A postura do governador Tarcísio. Do governador Tarcísio. Recentemente, um deputado do próprio partido foi convidado a sair por ter feito o L. Então, de repente, eu acho que o partido não é tão... Se fosse, você tinha um maciço bloco. Como hoje, por exemplo, dentro de uma filosofia programática, o PSD tem. A gente tem dado votos maciços. Parece que a reconstrução da política torna um pouco sem lugar esse discurso. Asfixia Deixa todo mundo tendo seus pensamentos históricos, mas sem uma necessidade da gente fazer o cabo de guerra.
Deputado, foi uma baita conversa. Muito legal. Muito obrigado. Bacana mesmo. Se o senhor quiser falar uma última coisa Ele aqui, vai para um lugar muito melhor que o nosso. Ele vai para a Bahia daqui. Eu vou para a Bahia. Vocês estão vendo? Olha, primeiro agradecer muito a vocês, muito mesmo. Foi a primeira entrevista que eu dou agora, depois de líder do Congresso, até por essa respeito aos nossos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Aos que puderem, venham. Ou os que não puderem vir, assistam. Isso. Porque a conversa é top. Aí, pronto. Obrigado. Muito obrigado, gente. Aqui, ó. Dá like, se inscreva, tal. Você tem conversas como essa aqui, tá? Conhecer Antônio Brito? Muita gente não. É esse cara. Ele é bom. É isso aí. Viva! Obrigado. Viva! Tchau. Obrigado.